3 coisas que só quem fuma vai entender. A primeira delas é, particularmente eu, não consigo fumar sem tomar um café. Não tem como. Eu tenho que tomar um cafezinho para poder fumar. Lembrando que eu nunca tomei café na minha infância. Só passei a tomar café depois dos 18 anos. Lembrando que eu também fumo desde os 13. Então, durante os 13 anos, eu passava a fumar escondido, né? Vou contar um pouco aqui da minha história para vocês. Eu sei que vocês não querem saber, mas eu vou contar do mesmo jeito. A minha tia morava lá, ela não morava na minha casa, na verdade. Mas ela sempre vinha para minha casa passar o final de semana na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe, lá tinha um quintal. Então a minha tia, como a minha mãe não fuma, ela não gostava de fumar. Então a minha tia ia pro quintal. E sempre a minha tia ia pro quintal fumar um fumo de corda, que é o que eu uso até hoje. Lembrando, eu não fumo cigarro, não uso droga e nem bebo álcool. Entendeu? Então, a minha tia, ela ia para lá pro quintal, aí fumava. E as bitucas da pacaia que ela fumava, porque hoje no meu linguajar é pacaia, em outro linguajar, em outro lugar é fumo de corda. E assim vai. Cada um tem cada estado ou cada cidade tem sua forma de falar, que é pacaia, tá? Um fumo de corda chamado pacaia. Então, ela ia lá, fumava e botava a bituca da pacaia, lembrando, ressaltando que é pacaia, no buraco do broco. Aí eu, por eu ser pequena, sabe, traquina, porque a gente, criança, somos traquinas, isso já fica a dica para as pessoas hoje em dia, né, que tem as suas crias e as suas visitas que fumam, igual a mim, orientar que quando fumar, jogar dentro do lixo ou de preferência dentro de algo que tenha água, né, para poder dissolver, acabar e pronto, a criança não pegar. Se você tiver criança em casa, no caso, né? Então, ela pegava, fumava e botava no buraco do broco sem maldade nenhuma, para que depois ela vir lá e fumar de novo aquela mesma pacaia, porque pacaia tem diferença para o cigarro. O cigarro, se você apagar, eu acho que ele não presta mais, mas a pacaia, ela, se você apagar, você depois pode voltar e fumar ela tranquilamente. Bem isso. Então, a minha tia deixava lá, e eu, por ser muito boliçosa, chegava lá. Quando a minha tia saía, teve um certo dia que ela saiu, pegou, botou a pacaia lá, mas só que ela se esqueceu de apagar e botou acesa. E aí a curiosa aqui, né, esperou ela sair e fui lá. Peguei, fumei a pacaia. E toda vez a pacaia ela botava ali, onde a gente sempre tinha acesso para brincar, que era no quintal de casa. Porque a minha mãe não deixava a gente muito na rua, ela trancava muito a gente. Então a gente brincava no quintal de casa. Então, e a minha tia, quando ela fumava no quintal de casa. E ela botava lá exposto, muito exposto, na verdade, né? Para eu ter acesso, então ela deixava exposto. Tia, desculpa, mas hoje eu tô aqui, né, fumando por causa da ignorância de um ser humano. Certo que eu também dei o meu ponto de traquinagem, né, nessa história. E o que é que acontece? Ela pegou, botava lá e eu ia lá e fumava pra cá. Ela botava lá e eu ia lá, pegava. Toda vez quando ela fumava, eu já ficava tucaiando. Quando ela saía, eu ia brincar de casinha. O que é que acontece? Eu brincava de casinha, aí eu me sentia uma adulta, porque eu tinha vontade, muita vontade de crescer rápido, sabe? De sair daquela fase de criança. Como todas as crianças, eu acho que hoje em dia, quando elas estão na fase da criança, infelizmente, elas querem acelerar o processo, né? Inclusive, no mundo de hoje, tem muitos pais já acelerando até antes da criança, porque que não vem um assunto, mas eu já vou esclarecer aqui, porque pai que leva seus filhos para festa, pais que bebem dentro de casa, então, pai que bota roupa de criança curta, então eles aceleram o processo das crianças, né? E é isso é o que aconteceu comigo. Eu queria crescer muito rápido, então toda vez que ela botava lá eu brincava dizendo que eu era mulher. E aí eu pegava o cigarro que a minha tia botava lá, sempre dava um jeitinho de pegar o fósforo escondido em casa e acendia pra cá e fumava. Fumava. Teve uma época que eu completei meus 13 anos e meio para 14 anos. No caso, com 13 anos eu já fumava escondido, lembrando. Mas com 13 para 14 eu me tornei uma menina rebelde. E todo mundo sabe a fase da adolescência que são rebeldes. Sim. Por eu ter uma mãe que andava muito em festas, dormia fora de casa, então
essa rebeldia minha veio influenciado algumas coisas em relação. Foi aí que eu decidi fugir de casa com 13 anos de idade. 13 anos de idade e meio, eu decidi fugir de casa. E daí pra frente, como eu já sabia mais ou menos, eu não sabia tragar o cigarro em si, mas eu já sabia pegar a fumaça e botar na boca e jogar pro ar. E aí quando eu fugi de casa, eu caí nessa asneira de ficar fumando cigarro, né? Eu nunca fui muito de mentir, eu sempre falei muito, eu sempre fui eu mesma, independente. Hoje eu já não consigo ser 100% eu. Agora eu tô sendo, né? Eu tô aprendendo a ser eu do jeito que eu sou, porque tudo é uma fase. A gente perdeu a infância. Então, resumindo a história, que não vou resumir tão cedo, porque eu tenho muitas coisas para contar aqui, que vai surpreender o Brasil e o mundo, porque é como eu falo para vocês, a internet é uma chave de escape quando você se sente tão só, ou quando você quer melhorar de vida. É uma chave de escape, mas infelizmente não é todos que conseguem. Mas eu ainda não consegui. Eu já consegui em nome de Jesus. E eu vou chegar lá e a minha vida vai chegar. E eu passei a fumar. Com 13 anos e meio, já passei a fumar no meio da rua, sair com cigarro na mão. Lembrando que aí eu passei a fumar um pouco de cigarro e não me adaptei bem ao cigarro, que ele me deixava tonta. E aí eu comecei a achar que a pacaia já seria mais ideal, porque a minha tia fumava pacaia e eu passava a fumar pacaia. E aí eu comecei a fumar pacaia e hoje eu me conto com 35 anos e fumo pacaia até hoje, né? Há um bom tempo atrás, vamos dizer, há 10 anos atrás, eu aceitei Jesus. E um dos propósitos que eu fiz foi parar de fumar, assim... na verdade, eu não fiz propósito nenhum, mas eu queria parar de fumar e eu consegui parar 2 anos e 5 meses sem fumar. Que foi os 2 anos que eu me mantive na presença do Senhor e eu consegui realmente eliminar o cigarro. Mas por eu ser uma pessoa realmente muito viciada no cigarro, tudo que eu me estressava girava em torno do cigarro, porque eu acho que era uma chave de escape para mim, é como se fosse um conforto. Eu tô falando que pra mim, é como um conforto, sabe? Se eu estiver nervosa, estressada, eu vou lá fora, tomo um cafezinho, fumo um cigarro e tudo bem. As coisas, elas vão disfarçado, né? Porque isso não tira nenhum estresse de ninguém, pelo contrário, ele traz muitos problemas de saúde, que eu tenho muita coisa para conversar com vocês sobre, mas era uma chave de escape que eu achava que era. Então ela matava a minha vontade ali passageiramente. E aí foi que entrou o café. Toda vez aí a minha tia também, eu comecei a me misturar com minha tia, eu já tava ficando maiorzinha e todo mundo já sabia que eu fumava cigarro. E o que é que aconteceu? Eu ia pra casa da minha tia e eu fumava junto com minha tia e tava tudo tranquilo, porque todo mundo já sabia, eu não tinha nada pra esconder de ninguém, nem da minha mãe, nem de ninguém. Claro que tudo isso ainda tem um vídeo que tem que ser longo, por isso que eu falo pra vocês. Eu tô falando quase tudo resumidamente aqui, mas sendo que não é assim como eu tô falando, né? É um pouco mais delicado, teve vários processos, teve rejeição da mãe, teve várias punições. E aí foi que veio o café. Que aí eu comecei pra casa da minha tia, a gente ficou naquela agonia toda. E aí toda vez que eu chegava lá, ela tava tomando um cafezinho com pacaia. Sempre tem a minha tia, né? Mas é sobre isso. Eu amo ela, tia. Eu te amo, meu amor, independente, tá? Tudo que eu fiz porque eu quis, claro, com a sua influência. Na moral, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, tá tudo ok. Então, e aí a minha tia tomava um cafezinho e fumava. Eu falei, então eu vou experimentar. Nos primeiros dias eu achei super ruim. Mas eu achei que também dava uma sensação de ficar mais acordada e aquela coisa toda, não sei. E aí, de lá pra cá, 18 anos pra cá, 18 anos de idade que eu tinha pra cá, eu fumo tomando café. Eu não consigo consumir café igual a ninguém. Ninguém. Sabe? Que as pessoas, tem muita gente que consome café com biscoito, café com pão, café com qualquer outra coisa. Eu não gosto, odeio o gosto do café com pão. Mas café com pacaia, meu Deus do céu. Só quem fuma pacaia e toma café vai entender como é. Parece que é... Sabe, não sei explicar, mas é isso. E agora eu vou finalizar o vídeo, porque ele já está finalizando. E vamos ficar com mais detalhe pro próximo vídeo. Beijo!